Oi, gente, aqui quem fala é o criador do canal e eu vim aqui mostrar meu rosto aqui no início do vídeo, já que YouTube agora pede para a gente mostrar o nosso rosto nos vídeos para comprovar que o vídeo não foi feito com IA. E também eu vim aqui pedir para as pessoas curtirem, comentarem e clicar no sininho, já que ultimamente o YouTube não está recomendando meus vídeos para as pessoas. E também avisar que esse vídeo é um vídeo de história BL, romance BL. Então, que é romance de garotos com garotos. Então, caso você não gosta desse tipo de vídeo, eu tenho outros vídeos de outras histórias aqui no meu canal para você poder assistir. Então é isso, espero que aproveitem o vídeo, gostem da história e até mais. Antes da formatura, me confessei para o meu colega de quarto e fui rejeitado, disse Mike, sua voz séria. Se eu te dei a impressão errada antes, me desculpa. Você entendeu errado. Entendi errado? Sério? Então quando você bagunçava meu cabelo, me abraçava pela cintura, me acompanhava até a aula, me esperava no jantar, compartilhava sua tela para assistirmos filmes à noite e ficava no telefone comigo por horas durante os feriados, tudo isso era só amizade? Tudo bem. Não sou de guardar rancor de qualquer forma. Mas por que esse cara continua exibindo o abdômen na minha frente? Mike, você está falando sério? Você não gosta de mim de jeito nenhum? Desculpa, Chris, não gosto. Eu realmente não gosto, Mike disse. Não conseguia acreditar. Essas 3 palavras, eu não gosto, arderam atrás dos meus olhos até ficarem vermelhos. Então o que foi tudo aquilo antes? Eu exigi. Esqueça todos os toques diários e a proximidade. Olhe só para hoje. Ontem à noite, lavei o cabelo e estudei com o ar-condicionado. Acordei esta manhã com uma dor de cabeça latejante e esse cara literalmente me imobilizou na cama e encostou o rosto no meu para verificar minha temperatura. Todos os caras héteros agem de forma tão íntima com seus bros. Eu me recuso a acreditar que foi tudo fingimento. Ele não age assim com nossos outros 2 colegas de quarto. Eu estava prestes a exigir respostas quando Mike repetiu, se eu te dei a impressão errada antes, me desculpa de verdade. Sua voz era firme, seus olhos sinceros. As palavras ficaram presas na minha garganta quando ele falou daquele jeito. O que mais eu poderia dizer? Droga, é o que eu ganho por fazer previsões ousadas online. À meia hora, achei que estávamos a um passo de ficarmos juntos. Enquanto ele comprava comida, postei pedindo conselhos. Todos disseram você consegue, vá em frente. Então eu fui e bati de cabeça em uma parede de tijolos. Eu não conseguia nem me levantar. Mike percebeu a mudança no meu humor e levantou a mão para me confortar, mas parou no meio do caminho pela primeira vez. Ele hesitou, e ao ver essa hesitação, eu não conseguia mais ficar com raiva, por mais magoado que estivesse. Ele não estava errado, ele só não me amava. Eu tinha que juntar os pedaços do meu coração partido e agir normalmente. Acho que eu realmente entendi errado, eu disse com uma risada vazia. Mas você não pode me culpar. Você é um gato, andando por aí na minha frente o dia todo. É difícil não me apaixonar. Bati de leve no peito dele com uma falsa brincadeira. Você é o maior apartidão do nosso círculo. Geralmente minhas piadas faziam as coisas voltarem ao normal, mas desta vez, o rosto de Mike escureceu. Meu sorriso vacilou. Sério, nem me dando moral. Claro, a rejeição doeu pra caramba, eu estava amargurado, mas se ele era lindo, eu também era. Perder você é como um peixe perder uma bicicleta, eu disse, sorrindo de lado. Não é grande coisa, então não se sinta culpado. Não é como se me confessar para você fosse um crime horrível. Chris, isso não é bom, ele disse. Eu pisquei. O que você disse? Você não precisa fingir para mim, Mike franziu a testa. Apenas seja você mesmo. Eu sinto muito, sinto muito, sinto muito. Seja você mesmo. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, suas próximas palavras me atingiram como um caminhão. Acho que você tem a ideia errada sobre mim. Eu não faço parte desse círculo que você mencionou. Eu não gosto disso. Não é bom. Esse tipo de relacionamento é doentio. Você não pode simplesmente mudar a si mesmo por quem você gosta. Agora mesmo você está. Eu não ouvi o resto. Doentio foi o suficiente. Foi como ser encharcado com água gelada. Meu corpo em choque. Mike, saia daqui, minha voz rouca de febre se transformou em um grito. Tremi de raiva. Você não gosta que eu goste de você? Eu nasci assim. Não preciso que você me dê lições sobre o que é bom ou ruim. Meu peito ofegou. Eu entendi você errado. Eu devo ter sido cego para não ver que tipo de pessoa você realmente é, doentio. Uma maneira bem sutil de basicamente me chamar de doente.
Mike começou, mas minha raiva explodiu. Peguei a tigela de sopa e a arremessei contra ele. Saia daqui! Me arrependi no instante em que a soltei. Por sorte, a sopa de carne com tomate havia esfriado. Ela espirrou por toda a roupa de Mike. Congelamos em silêncio até que ele finalmente disse: "Eu vou sair, Chris, apenas se acalme um pouco. Podemos conversar esta noite?" Não respondi, apenas virei as costas. Mike saiu, pingando sopa. 30 minutos depois, ele voltou com outra tigela de sopa de carne com tomate e pastilhas para a garganta. Ele os colocou no chão e saiu novamente. A sopa estava fumegante, as pastilhas mergulhadas em água quente. O vapor que subia embaçou meus olhos com lágrimas. Qual era a dele? Ele não gostava de mim, mas ainda me tratava assim. Talvez ele fosse o que tinha problemas. Naquela noite, nossos outros 2 colegas de quarto voltaram. Eles sentiram a tensão e ficaram quietos, enterrados em seus trabalhos de formatura. Mais tarde, quando um estava tomando banho e o outro estava na varanda, Mike finalmente se aproximou de mim. Chris, sua voz era cautelosa. Não olhei para ele. Me desculpe pelo que eu disse antes. Saiu errado. A culpa é minha, mas eu não quis julgar você. Então o que você quis dizer? Perguntei friamente. Mike estudou meu rosto, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu estava tentando dizer, talvez pudéssemos tentar namorar normalmente. Talvez você achasse isso melhor. Soltei uma risada amarga e me virei para encará-lo. Então você está dizendo que o jeito que eu sou agora não é normal? Chris, sua voz carregava desamparo, talvez até um traço de afeição. Se eu tivesse ouvido aquele tom ontem, meu coração teria batido mais forte, mas agora parecia apenas zombaria. A pessoa que eu gostava achava que eu era normal, achava que eu deveria mudar, achava que ele poderia me convencer a virar hétero. Não sabia o que fazer. O que viria a seguir? Me apresentar a namoradas? Após o incidente da sopa, o silêncio se instalou no dormitório como um convidado indesejado. Chris parou de olhar nos olhos de Mike e Mike parou de tentar se explicar. As refeições eram consumidas com o barulho dos achis e a conversa pouco animada dos outros 2 colegas de quarto, que eram espertos o suficiente para não se envolver. A atmosfera era tensa, frágil, como andar descalço sobre vidro. Chris dizia a si mesmo que tinha desistido. Desistido de ter esperança, desistido de pensar demais. Ele até tentou rir e brincar com os outros, forçando sua energia brincalhona de volta para o quarto. Mas por trás de cada risada, uma dor surda persistia em seu peito. Ainda assim, ele não conseguia ignorar. Toda vez que Chris pulava o jantar, de repente havia uma caixa de comida esperando em sua mesa. Quando sua febre se recusava a baixar, uma cartela de remédio aparecia, cuidadosamente colocada ao lado de seu travesseiro. O laptop que estava travando por semanas de alguma forma começou a funcionar perfeitamente de novo, embora Chris tivesse certeza de que não tinha consertado ele mesmo. Os gestos silenciosos de Mike estavam em todos os lugares. Pequenos, sutis, impossíveis de ignorar. E era isso que estava despedaçando Chris. Se Mike realmente não se importava, por que ele continuava fazendo isso? Por que ele continuava agindo como alguém que se importava mais do que um amigo deveria? Uma noite, Chris estava deitado na cama com o telefone, forçando um sorriso enquanto um colega de quarto fazia uma piada sobre o orientador da tese. Ele riu mais alto do que o necessário, até bateu na mesa para fazer efeito. Os outros 2 se juntaram, a risada deles aliviando o ar, até que Chris olhou de lado e pegou Mike observando. Os olhos de Mike não estavam divertidos, eles estavam cautelosos, vigilantes, quase culpados. Chris rapidamente desviou o olhar, sua risada cortada no meio. Seu peito se sentiu apertado. Mais tarde naquela noite, quando os outros foram tomar banho, Chris vasculhou sua gaveta, xingando por baixo da respiração a bagunça de fios. O carregador do seu laptop havia se desfiado novamente. Ótimo, simplesmente perfeito, ele murmurou. Use o meu, a voz de Mike veio de trás dele. Chris se encolheu. Ele nem tinha ouvido se aproximar. Sem esperar por uma resposta, Mike colocou seu próprio carregador na mesa e se afastou. Eu não pedi, Chris murmurou. Você não precisa, Mike respondeu baixinho. Seu tom era calmo, mas seus olhos cintilaram com algo que Chris não sabia identificar. A garganta de Chris se apertou. Ele queria gritar: pare de ser legal comigo se você não sente isso. Ele queria empurrar o carregador de volta para as mãos de Mike. Em vez disso, ele o conectou com dedos trêmulos. Obrigado, ele disse secamente, os olhos nunca saindo da tela. Mike não respondeu. Ele demorou por um segundo a mais, então se virou. O quarto se encheu com o zumbido suave do laptop carregando. Chris olhou para o pequeno símbolo de raio na tela, seu coração doendo. Droga, Mike, ele sussurrou por baixo da respiração, sem ser ouvido. Por que você não me deixa te odiar? O ritmo do dormitório continuou, papéis se agitando, teclados clicando, miojo fervendo na chaleira elétrica. Na superfície, a vida parecia normal, mas por baixo havia uma tensão que todos podiam sentir.
Uma noite, quando Chris saiu para a biblioteca, o ar no quarto mudou. Nossos outros dois colegas de quarto estavam curvados sobre seus laptops, sussurrando sobre citações. Mike estava sentado em sua cama, batendo um lápis contra o joelho como se estivesse tentando afastar seus pensamentos. Mike estava sentado em sua cama, batendo um lápis contra o joelho como se estivesse tentando afastar seus pensamentos. Finalmente, um dos colegas de quarto suspirou: "Você e Chris, vocês vão continuar fingindo que nada aconteceu?" Mike congelou, seu lápis parou no meio do toque. "O que você quer dizer?" "Qual é?" o outro disse sem levantar a cabeça. "Você acha que somos cegos? A atmosfera está tão pesada que está nos matando. Apenas diga alguma coisa, cara." Mike abriu a boca, fechou-a e depois cobriu o rosto com a mão. Sua voz veio baixa, quase relutante. "Eu não sou assim." O quarto ficou quieto, mas a voz de Mike quebrou o silêncio quando ele confessou: "Eu não consegui parar de pensar nisso e nele. É como se ele tivesse plantado algo na minha cabeça e agora eu não consigo me livrar disso." Um colega de quarto finalmente olhou para cima, assustado. "Então você gosta dele?" Mike balançou a cabeça rapidamente. "Não, não gosto. Eu não sou gay. Eu só." Ele parou, exalando através dos dentes. "Mas quando ele não está falando comigo, quando ele ri com vocês em vez de comigo, quando ele nem sequer olha para mim, isso me deixa louco. E eu não sei o que diabos isso significa." Ninguém falou depois disso. O som do digitar preencheu o silêncio novamente, mas os dois colegas de quarto trocaram um olhar. Mike se deitou na cama, olhando para o teto, seu peito apertado com algo que ele se recusava a nomear. Enquanto isso, na biblioteca do campus, Chris estava sentado com seu telefone brilhando contra a luz fraca. Ele não estava estudando, não havia tocado em suas anotações por horas. Em vez disso, ele estava digitando furiosamente em sua conta anônima. "Me confessei para o meu crush, fui rejeitado. Acho que meu coração também entendeu errado." Alguns segundos depois, as respostas vieram: "E você vai encontrar alguém que te veja claramente. Ele é cego, não você. Não desista do amor por causa de um cara. Às vezes, aqueles que te rejeitam são aqueles que não conseguem aceitar a si mesmos ainda." Chris mordeu o lábio, olhando para aquela última resposta. Uma risada vazia escapou da sua garganta. "Não conseguem se aceitar, hein?" Ele jogou o telefone na mesa, recostou-se na cadeira e cobriu o rosto com o braço. Seu peito doía, mas ele continuou sorrindo, porque se não o fizesse, ele poderia realmente quebrar. "Não desista do amor", ele murmurou amargamente. "Fácil para você dizer." Mas mesmo enquanto ele dizia, seu coração sussurrava a única coisa em que ele não conseguia parar de pensar: se ele não se importasse, por que ele ainda me trata como ele trata? O auditório estava cheio de aplausos, flashes de câmeras e o barulho de cadeiras dobráveis. Capelos subiram no ar, uma onda de tecido preto contra as luzes brilhantes do palco. Todos estavam rindo, se abraçando, prometendo manter contato. O ar em si zumbia de excitação e alívio. Chris estava no meio da multidão, sorrindo para as fotos, mas o sorriso nunca chegava aos seus olhos. Seu diploma parecia estranhamente pesado em suas mãos. Ele deveria estar feliz. Esta era a noite para a qual todos eles tinham trabalhado por anos. Mas em vez disso, havia um espaço vazio dentro dele que nenhuma quantidade de barulho podia preencher. Do outro lado do salão, Mike estava rindo. Seu braço casualmente jogado sobre o ombro de outro amigo. Seu sorriso era largo, despreocupado. O tipo de sorriso que Chris costumava acreditar que era apenas para ele. O peito de Chris se apertou. Por que ainda dói tanto? O ciúme se infiltrou como uma faca. Toda vez que Mike se inclinava mais perto de outra pessoa, a garganta de Chris ardia. Ele se forçou a desviar o olhar, se concentrando na mesa de lanches, na música, em qualquer coisa, menos no som da risada de Mike. Mas os olhos de Mike continuavam voltando. Ele dizia a si mesmo que estava apenas de olho em seu amigo, que era normal notar Chris. No entanto, cada vez que alguém se aproximava de Chris, seja uma garota oferecendo uma bebida ou um colega de classe puxando para a pista de dança, Mike sentia algo se contorcer dentro de seu peito. Arrependimento? Agudo e desconhecido. Ele tinha rejeitado Chris. Ele tinha dito a si mesmo que era a coisa certa a fazer, a coisa segura. Então, por que a ideia de outra pessoa levando Chris embora parecia insuportável? Mais tarde, quando a música diminuiu e as luzes se apagaram, Chris se encontrou na beira da pista de dança, bebendo de um copo de plástico. Seus amigos o arrastaram para lá, mas rapidamente se espalharam pela multidão. Ele ficou sozinho, fingindo não se importar. "Ei!" A voz o fez congelar. "Mike." Chris se virou, pronto para dispensá-lo. Mas o olhar nos olhos de Mike o parou. Pela primeira vez, não havia máscara, nem sorriso zombeteiro, apenas algo cru e incerto. "Dança?" Mike perguntou quase casualmente, como se não fosse nada. O primeiro instinto de Chris foi recusar. Mas então a música aumentou, a multidão se moveu e, antes que ele percebesse, a mão de Mike encontrou seu pulso, puxando para a pista.
Não foi bem uma dança, apenas um balançar desajeitado entre os formandos, corpos próximos na luz fraca. Mas o calor da mão de Mike, a firmeza de sua pegada, fez o coração de Chris acelerar. Por um momento, o mundo se resumiu a apenas os dois. Os olhos de Chris subiram para encontrar os de Mike. Algo não dito passou entre eles, uma faísca, uma possibilidade. Os lábios de Mike se entreabriram, como se ele quisesse dizer algo, talvez tudo. Mas então a música acabou, a multidão explodiu em aplausos novamente, e o feitiço se quebrou. Mike soltou sua mão rapidamente, se afastando como se nada tivesse acontecido. Chris forçou uma risada, embora ela tenha saído trêmula. Acho que podemos riscar a dança de formatura da lista. Mike sorriu fracamente, mas seus olhos ficaram procurando o rosto de Chris, como se estivesse tentando se agarrar a algo que ele não estava pronto para nomear. Pelo resto da noite, a distância entre eles parecia mais tênue do que nunca. Quase quebrada, quase consertada. Quase. O dormitório tinha ficado quieto novamente. Uma calma frágil que sempre parecia quebrar no momento em que Mike e Chris estavam no mesmo quarto. Mike continuava escorregando, não importava o quão difícil ele tentasse agir normalmente. Um toque no cabelo de Chris enquanto passava. Uma mão que demorava no pulso dele por um segundo a mais. Olhos que o seguiam com mais intensidade do que qualquer outro. Chris sentia tudo, cada gesto sutil esfaqueando no peito. E toda vez, Chris cerrava os punhos debaixo da mesa, se forçando a permanecer calmo. Até que uma noite, tudo se rompeu. Mike se inclinou, puxando uma mecha de cabelo atrás da orelha de Chris. Chris congelou, o coração batendo forte. Pare, ele sibilou. Pare de agir assim se você não sente isso. Mike recuou um pouco, o choque passando por seu rosto. Eu não. Você não o quê? Gosta de mim? Se importa? Ou apenas gosta de brincar comigo? A voz de Chris subiu, tingida de raiva e mágoa. Escolha um, Mike. Você não pode fazer isso comigo. Mike passou a mão pelo rosto, exalando trêmulo. Chris, eu não gosto de você desse jeito, ele disse. Chris piscou, descrença e frustração se chocando. Então por quê? Por que você continua fazendo isso? Por que me segura assim? Me encara assim? O olhar de Mike vacilou e, pela primeira vez, ele pareceu quase vulnerável. Eu não sei. Eu só. Sua voz se apagou. Eu só não sei como me impedir. Não é que eu goste de você. Eu só e não consigo parar de notar você. O peito de Chris se apertou. Seus dedos se curvaram em punhos ao lado do corpo. Ele queria gritar, sacudir Mike, exigir clareza. Mas principalmente, ele queria correr. E foi exatamente o que ele fez. Nos dias seguintes, Chris evitou o dormitório sempre que podia. Ele ia para a biblioteca cedo, ficava no café, passeava pelo campus, qualquer coisa para colocar espaço entre ele e a constante confusão que Mike trazia. Toda vez que ele voltava, ele tentava se preparar, para agir como se nada tivesse acontecido. Mas Mike estava sempre lá, encostado casualmente na porta, segurando um copo extra de café, ou ajudando seus outros colegas de quarto a mover caixas. Era enlouquecedor. Chris cerrou os dentes uma noite, olhando para o pôr do sol pela janela do dormitório. Não consigo mais fazer isso. Não consigo continuar adivinhando. Preciso de espaço. E com isso, ele tomou uma decisão. Ele pararia de deixar os gestos e toques de Mike controlarem seu coração. Ele só não sabia quanto tempo conseguiria manter essa decisão, uma vez que Mike inevitavelmente cruzasse seu caminho novamente. A formatura havia acabado. Capelos tinham sido jogados, discursos dados, e os dormitórios se esvaziaram como areia escorrendo por entre os dedos. O novo apartamento de Chris parecia quieto, silencioso demais. Alívio e vazio se misturavam em seu peito. Ele não precisava ver Mike todos os dias agora. Ele podia respirar sem aquela tensão constante fervilhando sob a superfície. E, no entanto, parte dele se sentia à deriva, como um navio sem amarras no cais. Mike mandava mensagens às vezes. Um simples "você chegou bem em casa", ou "como está a primeira semana?". Chris respondia com respostas curtas, quase frias. "Bem. Cheguei. Obrigado". Curtas. Distantes. Polidas. Mas intencionalmente desapegadas. Ele dizia a si mesmo que era necessário. O espaço era a única maneira de desembaraçar a bagunça de sentimentos dentro dele. Mas Mike nunca ultrapassava os limites. Ele respeitava as paredes frias que Chris erguia, na maioria das vezes. Então, uma noite, Chris pegou uma febre que o deixou tremendo sob 3 camadas de cobertores. Ele não atendeu o telefone. Ele queria ficar sozinho. A batida na porta o assustou. Fraco e meio adormecido, ele se arrastou para abri-la. Mike estava lá, com os braços cheios de sopa, remédios e uma pequena garrafa térmica de chá. Seu cabelo estava um pouco úmido da chuva lá fora e seu moletom estava salpicado de gotículas. "Chris", Mike disse suavemente, colocando os itens na mesa. "Você não atendeu o telefone. Eu vim ver você." Chris queria explodir.
Por que você está aqui? Eu te disse para me deixar em paz. Em vez disso, sua garganta se apertou. Seu peito se sentiu pesado com uma dor que ele não conseguia nomear. Me estou bem, ele disse, a voz ligeiramente embargada. Você não está bem, Mike disse, um pouco baixo demais. Você parece péssimo. Coma isso. Tome o remédio. Descanse. Chris olhou para ele, dividido entre a raiva e o alívio. Seus instintos gritavam para ele afastar Mike, para bater a porta e retomar a distância que ele tanto lutou para criar. Mas parte dele, uma parte inconveniente e teimosa, queria se inclinar, deixar Mike cuidar dele como ele havia feito tantas vezes antes. E não preciso que você faça isso. A voz de Chris se apagou. Mike não respondeu com palavras. Ele apenas ficou, movendo-se com uma eficiência silenciosa para colocar tudo ao lado da cama de Chris. Havia uma suavidade em seus movimentos que fez o coração de Chris doer. O espaço entre eles se fechou, mas nenhum se moveu para mais perto. Eles existiam no mesmo quarto, uma linha invisível de tensão, esticada e tensa entre eles. Chris percebeu, com uma consciência dolorosa, que não importava o quanto de distância ele colocasse entre eles, Mike já havia deixado uma marca que não ia desaparecer. E isso o assustava mais do que ele queria admitir. Chris tinha começado a sentir que estava retomando sua vida. Ele estava passando mais tempo fora do dormitório, encontrando amigos e até considerando a ideia de namorar casualmente. Qualquer coisa para provar a si mesmo que ele poderia seguir em frente. Mas naquela noite, ao entrar no café do campus, ele congelou. Mike estava lá, encostado no balcão, conversando e rindo com alguém que Chris não reconheceu. O calor na voz de Mike, a facilidade com que ele sorria, cortou mais fundo do que qualquer rejeição que Chris havia suportado. O estômago de Chris se contorceu. Algo nele se rompeu. Ele quase se virou para sair, mas antes que pudesse, os olhos de Mike pousaram nele. E o sorriso desapareceu, substituído por algo cru, algo em pânico. Chris nunca tinha visto aquela expressão antes. Depois que o café esvaziou um pouco, Mike se aproximou dele, seus passos rápidos, propositais. Chris, precisamos conversar. Chris cruzou os braços, se preparando. Conversar sobre o quê? Sobre como você tem fingido não se importar. A mandíbula de Mike se apertou. Ele passou a mão pelo cabelo. Não. Eu não consigo mais fingir. Chris franziu a testa. Ah. E o que exatamente você está fingindo, Mike? Mike exalou bruscamente, como se estivesse segurando a respiração por semanas. A amizade? O que eu não sou assim. Nada disso se sustenta. Eu tenho mentido para mim mesmo e para você. O coração de Chris bateu dolorosamente. Mentindo para si mesmo? Ou mentindo para mim? Ambos, Mike admitiu, sua voz crua e baixa. Eu tenho tentado me convencer de que estou apenas sendo protetor, ciumento, obsessivo. Qualquer coisa, menos o que realmente é. Eu gosto de você, Chris. Mais do que eu deveria. Mais do que eu pensei que jamais poderia. Chris recuou, os olhos se estreitando. Você gosta de mim? Agora? Depois de tudo? Mike balançou a cabeça. Não agora. Sempre. Eu só, e não sabia como lidar com isso. Eu ficava dizendo a mim mesmo que você nunca sentiria o mesmo. Eu ficava dizendo a mim mesmo que não podia arriscar estragar o que tínhamos. O peito de Chris se apertou. Raiva. Confusão. Saudade. E esperança, tudo colidiu. Então todos os toques. Os olhares. Tudo. Era real? Mike engoliu em seco. Sim. Era real. E eu não consigo parar. Não consigo parar de pensar em você. E ver você prestes a deixar outra pessoa entrar, doeu. Doeu mais do que qualquer coisa que eu já senti antes. As mãos de Chris tremeram. Ele queria acreditar nele. Mas anos de rejeição e sinais mistos tornaram seu coração cético. Você está dizendo isso agora. Mas por que eu deveria confiar em você? Por que agora? Os olhos de Mike se suavizaram, suplicando. Porque eu finalmente não consigo mais mentir para mim mesmo. Não consigo esconder isso. Não consigo continuar deixando você se afastar. Chris desviou o olhar, tentando acalmar sua respiração. Suas paredes estavam tremendo. Seu coração queria acreditar em Mike. Queria desmoronar na confissão. Mas uma pequena voz o lembrou do passado. Os sinais mistos. As rejeições. A dor. Eu não sei se posso confiar em você ainda, Chris disse baixinho. Mas a raiva tinha sumido, deixando apenas a dor crua de saudade. Mike assentiu, como se esperasse por isso. Eu vou esperar. Não me importa quanto tempo demore. Eu só, e não quero te perder. O peito de Chris doeu. Ele queria alcançá-lo. Deixar as paredes caírem. Mas ele permaneceu congelado. Deixando a verdade pairar entre eles. Uma possibilidade frágil, trêmula. Algo quase real quase. As semanas que se seguiram à confissão de Mike foram lentas, cautelosas e dolorosamente honestas. Chris ainda mantinha distância.
testando os limites, observando cada palavra e gesto de Mike em busca de sinceridade. Mike, por sua vez, foi paciente. Dolorosamente paciente. Todos os dias ele lascava as paredes que Chris havia construído. Ele aparecia com café exatamente do jeito que Chris gostava. Mesmo quando Chris tentava recusar, ele enviava mensagem sem esperar nada, verificando por que ele tinha que, mas porque ele realmente se importava. Ele não pressionou, não exigiu, não se desculpou por seus sentimentos. Ele simplesmente existiu no mundo de Chris. E ele provou que podia ser confiável. Em uma tarde chuvosa, Chris estava encolhido em seu sofá, rolando o telefone, tentando se distrair da tempestade lá fora. A porta clicou e Mike apareceu, encharcado, mas sorrindo. Chá na chuva? Mike perguntou, estendendo uma toalha. Chris hesitou. Você não precisava. Eu quis, Mike o interrompeu suavemente. E continuarei querendo. Todos os dias. Até que você me deixe. O peito de Chris se apertou. Aquela simples declaração continha mais verdade do que qualquer coisa que alguém já havia dito a ele. Ele queria acreditar nisso. Mas a sombra de sua mágoa passada persistia. Mike, ele sussurrou. Mike se sentou ao lado dele, tomando cuidado para não o incomodar. Chris, eu não me importo com rótulos. Não me importo com o que o mundo quer nos definir. Eu me importo com você. Como você é. Tudo o que você é. Eu quero isso. Eu quero nós. Chris sentiu sua determinação vacilar. Como se a represa de seu coração estivesse rachando. Ele engoliu em seco. Os olhos cheios de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. E se eu tiver medo? Se eu não puder? Se eu não puder confiar completamente? Mike estendeu a mão, puxando uma mecha de cabelo úmida da testa de Chris. Então eu vou esperar. Eu vou provar isso todos os dias. A cada hora. A cada segundo. Você não precisa pular. Você não precisa prometer. Apenas, e me deixe ficar. As mãos de Chris tremeram enquanto ele se inclinava para o toque. Uma faísca de calor se acendeu nos cantos vazios de seu coração. Lentamente. Dolorosamente. A esperança começou a rastejar de volta. Os dias se transformaram em noites cheias de risadas, pequenos toques e conversas tranquilas. O medo não desapareceu completamente. Mas a cada palavra gentil, a cada olhar firme, Chris percebeu que Mike não estava indo a lugar nenhum. E uma noite, enquanto eles estavam sentados na varanda, assistindo o sol se pôr abaixo do horizonte, Chris finalmente se permitiu sorrir sem fingimento. Quase seu, ele murmurou. Mike sorriu, puxando-o para mais perto. Quase. Ou finalmente. Chris riu suavemente, inclinando-se no peito de Mike. Finalmente ele sussurrou. E pela primeira vez em meses, talvez anos, o espaço vazio dentro dele se sentiu cheio. Ur quase que tinha ido embora. Eles eram deles. Juntos. Inteiramente.